A gente tem falado de vacinas contra a Covid-19 já há algum tempo, é um tal de RNA mensageiro, vírus inativado. Como é que o senhor resumiria? Qual é o princípio desse seu spray? Muito obrigado mais uma vez pela participação. Lacombe, prazer estar com você novamente. Veja, as vacinas que estão até agora em fases finais clínicas ou que já foram aprovadas, elas têm uma de duas características. Elas são ou vírus inteiro inativado, ou elas têm uma proteína só do vírus, que é chamada proteína do spike, ou da espícula. Nós resolvemos estudar mais a fundo a resposta imunológica de proteção e determinamos os alvos que são importantes, tanto para a resposta de anticorpo, como para a resposta celular. E compusemos o tipo de uma proteína nova que nós sintetizamos. E essa proteína nós colocamos em nanopartículas que são instiladas no nariz. Com isso, a gente não só induz uma resposta local muito importante, nariz e pulmão, como também uma resposta geral. E a nossa expectativa é que esta vacina não só impeça a doença, mas também impeça que o vírus fique no nariz, distribuindo o vírus e não permitindo controle da expansão da doença. Nós já temos os protótipos bem definidos de experimentação animal, agora a gente vai às últimas fases de experimentação animal antes de chegar na experimentação humana. Amanda. Doutor Jorge, eu queria saber, entender melhor que outras vacinas já existem com esse método que o senhor usa, né? Não sei, para nós leigos, estava aqui conversando com o Silvio e com o Lacombe, parece ser uma coisa inovadora, né? Uma vacina por spray nasal. E também como é que vai se dar esse processo? Deve acompanhar o mesmo de todas as outras vacinas. O senhor falou que está na fase dos testes pré-clínicos. O que o senhor imagina nas próximas etapas e quanto tempo deve durar? Olha, existe uma vacina nasal que é muito utilizada, que é uma vacina feita pela AstraZeneca, inclusive, e é contra a gripe, influenza, e funciona muito bem. Nós tiramos um pouco essa ideia, mas sem dúvida é algo inovador no que se refere à Covid. Nós, como eu lhe disse, nós estamos testando em animais como que a gente tem a melhor resposta possível na combinação dos diferentes componentes da nossa vacina. E depois disso nós devemos fazer o que a gente chama de prova de conceito, ou seja, a gente imuniza um animal que é suscetível à doença, porque ele expressa o receptor ECA2, que permite com que o vírus entre na célula, e depois a gente faz um desafio, a gente põe o vírus selvagem, ativo, e vê se o animal está realmente protegido. A partir daí nós estamos autorizados a propor um estudo humano, desde que a gente teste a toxicidade em pelo menos 2 espécies de animais. Doutor, bom dia. De fato é uma notícia alvissareira, né? Muito bacana, mas há uma corrida contra o tempo nesse momento para a massificação da vacina. Qual é o calendário que o senhor estima para que esses testes sejam feitos em humanos e a gente continua torcendo para que dê certo e, enfim, iniciar um processo de vacinação? Olha, sem dúvida, existe uma corrida enorme, mas é uma corrida que terá que ser de longo prazo. Nós estamos mais para maratona do que 100 metros. A gente começou como se fosse 100 metros, mas isso vai ser uma maratona, porque o vírus não vai embora, o vírus vai continuar por aí. E nós estamos observando que o vírus começa a mutar em regiões importantes que são alvos da resposta imune. Então, talvez essa vacina vai ter que ser constantemente adequada às nossas situações aqui no Brasil. E por isso mesmo que é importantíssimo nós termos uma vacina no Brasil, porque nós podemos rapidamente, por exemplo, colocar o variante de Manaus, que vem preocupando a tantas pessoas no Brasil e no exterior. Então, a gente acredita que durante este ano a gente comece e esperamos que no ano que vem essa vacina já esteja disponível. E digo mais uma vez, a vacina melhor não é a que chega primeiro, e sim a que dá uma proteção mais abrangente da população e que dê uma memória também mais longa para que não tenha que estar tomando vacina toda hora. Rodrigo Constantino.
Bom dia, doutor. O senhor mencionou que o laboratório AstraZeneca, que é o responsável por uma das vacinas que temos, inclusive, no Brasil, tem uma vacina com essa metodologia, com essa questão do spray nasal, né, para influenza. A pergunta que eu ia fazer é exatamente essa. Alguém mais, o senhor tem conversado, alguém mais no mundo está tentando ir por esse caminho na questão da Covid? E se não, por que não? E, além disso, se há algum tipo de parceria prevista com iniciativa privada para financiamento, para distribuição, para produção e desenvolvimento mesmo? Olha, isso são excelentes perguntas. Eu não sei, porque nem todo mundo diz que está desenvolvendo uma vacina nasal. Eu acho que deve haver, sim, grupos que estejam trabalhando na mesma linha, porque se você for pensar, é uma coisa que é lógica, né, o que nós estamos fazendo. Então deve haver e, sem dúvida, continua essa corrida. Agora, nós temos recursos para avançar até a fase clínica no tipo 1, fase 1. Depois, o governo brasileiro, eu sei que, através do ministro de Ciência e Tecnologia, ele está tentando obter mais recursos, tanto privados como recursos públicos. Eu, do meu lado, eu estou começando a discussão com os laboratórios brasileiros, privados brasileiros, uma vez que os laboratórios públicos já estão sobrecarregados com os acordos que eles fizeram com os laboratórios estrangeiros. E tem havido uma boa expectativa, uma boa repercussão. Eu acho que a saída é realmente ir para o laboratório privado brasileiro e que venha a produzir essa vacina em quantidade necessária para o Brasil. Doutor Kalil, já se sabe quantas doses, quantas aplicações seriam necessárias e quanto tempo de imunidade a pessoa que recebesse, que usasse esse spray teria? Bom, nós estamos vendo se a gente conseguir diminuir para uma dose só. É difícil, muito provavelmente nós teremos 2 doses, mas são 2 doses de fácil administração, porque não tem que tomar injeção, é super tranquilo. Nós não sabemos o tempo em que a memória imunológica vai ficar, mas o que eu posso lhe dizer é que nós estudamos bastante a resposta celular e a resposta de memória, e nós colocamos os fragmentos do vírus na nossa composição de vacina que induzem memória longa. Isso, pelo menos, do ponto de vista científico, do ponto de vista teórico. É claro que tudo isso vai ter que passar pela experimentação. E cada vacina dessas, a gente só sabe o tempo que ela vai ser útil observando a população. Mas, do ponto de vista científico, a gente tem dados que nos levam a crer que existem fragmentos que podem induzir memória de longo prazo. Doutor Jorge, falando num sentido mais amplo, o senhor mesmo disse que a gente vai ter que conviver, pelo que tudo indica, com esse vírus durante bastante tempo, durante anos. É um erro do governo não ter investido numa vacina nacional, já que a gente tem uma parte desse know-how, a gente conta com institutos como o Butantan, como a Fiocruz, outros pesquisadores como o senhor, quer dizer, a gente tem um corpo técnico, científico muito habilitado, mas que não tem recursos, né? Infelizmente, há falta de recursos. E também, por curiosidade, quanto custa um investimento na produção de uma vacina nova, do zero? Bom, são perguntas importantes. Primeiro, é óbvio que o Brasil tinha que ter investido numa vacina própria, você veja o resultado disso. Como as vacinas não são nossas, nós dependemos de produtores estrangeiros mandar a vacina pronta. A vacina vem pronta para cá, né? Só é envasada aqui, pelo menos por enquanto. E mesmo assim, nós nunca vamos ser proprietários da tecnologia, nós vamos ter uma licença de utilização da tecnologia, o que é muito diferente. Se nós somos proprietários, nós fazemos o que quisermos. E o Brasil tem excelentes cientistas nas universidades e também nos institutos. Os institutos de pesquisa, sem dúvida, Fiocruz e Butantan são importantes, mas eles são fundamentalmente produtores de vacinas, mas eles têm grupos de pesquisadores também. E eles também, não sei porquê, nem o Butantan nem a Fiocruz investiram tanto no desenvolvimento de vacinas próprias, resolveram fazer logo esses acordos com o exterior. Então, nós, na Universidade de São Paulo, nós temos muitos grupos, não é só o meu. Eu trabalho com muitos institutos da Universidade de São Paulo, mas a Universidade de São Paulo tem muita competência para fazer isso, como tem também em outros lugares, né? Tem a Universidade Federal de Minas Gerais, é excelente, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para citar pelo menos algumas,
que estão trabalhando no desenvolvimento de vacinas.